Olá pessoal, vamos falar da temática refugiados. O refugiado é um tipo de imigrante, porém você deve ter atenção para o aspecto conceitual. Entende-se como refugiado aquela pessoa que, em razão de um fator que gera algum tipo de temor à própria vida, a pessoa deixa o território. Pode ser, por exemplo, em razão de um conflito, uma situação de guerra, ou ainda em razão de algum tipo de perseguição por fatores étnicos, fatores culturais, religiosos, onde essa pessoa vai buscar se refugiar um dado território que lhe dê algum tipo de sensação de segurança. Onde que isso normalmente aparece? Em situações de conflitos, em situações de guerras. Desse modo, então, nós vamos observar que existe o Alto Comissariado das Nações Unidas que busca tratar dessa temática e que ele foi criado em 1950, com o objetivo de permitir que países de forma organizada pudessem assumir o papel de dar refúgio a essas pessoas que são perseguidas, ao ponto do país ter autonomia, por exemplo, de negar a sua extradição caso venha a ser solicitada pelo país de origem, por entender que a vida dessa pessoa está em perigo. O Brasil é um dos países que faz parte deste processo e que foi ratificado na Convenção de Genebra de 1951, assim como outros países, tais como Noruega, Nova Zelândia, Estados Unidos e o Brasil é um dos países que tem essa característica de recepcionar pessoas que pedem refúgio. Porém, isso não é feito de forma aleatória. Os países têm a possibilidade de estabelecerem cotas para que recebam ou não esses migrantes forçados. De um modo geral, nós podemos observar que na atualidade o exemplo mais marcante é dos migrantes que fogem de conflitos no norte da África ou ainda no Oriente Médio e buscam refúgio na Europa. Em 2016, chegamos ao ápice desse processo durante o contexto do conflito na Síria, conflito que começou em 2011 e se arrasta até os dias atuais. E em razão da proximidade geográfica, várias pessoas migraram para a Europa na expectativa de melhores condições de sobrevivência. Porém, isso não é algo recente. Vocês na história vão identificar que durante a Segunda Guerra Mundial tivemos cerca de 40 milhões de refugiados que ficavam em verdadeiros campos de refúgio em razão das perseguições que tivemos naquele período. Mais recentemente, esse assunto ganhou força, principalmente em razão dos efeitos da Primavera Árabe de 2010 no norte da África e que se estendeu para o Oriente Médio. Como a Europa é separada dessas regiões meramente por o mar Mediterrâneo e temos áreas muito próximas ou até mesmo interligadas com a Europa, como é o caso da Turquia, que liga a Europa ao Oriente Médio, muitas pessoas começaram a migrar para o leste da Europa ou migrar por meio do Mediterrâneo para chegar no litoral sul da Europa ou até mesmo atravessando o Estreito de Gibraltar. E aí vem a grande questão, o destino é a Europa. Mas será que a Europa vai ter condições de recepcionar todas essas pessoas? E essa trajetória, ela é feita de forma legal ou ela é feita de forma ilegal? Essa trajetória coloca a vida das pessoas também em risco? Questões da atualidade que estão sempre presentes na mídia em razão dessa grande dificuldade que temos de absorver esses refugiados, porque ocorrem aos milhões. Estima-se que entre 2014 e 2015, só para a Europa, foram cerca de 10 milhões de refugiados. Isso faz ampliar o clima de aversão ao imigrante e de xenofobia. Porém, os países que fazem parte da Convenção Internacional dos Direitos Humanos devem obedecer o artigo 4 e ainda o 14, que dizem que todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
E o artigo 14 diz: toda pessoa sujeita à perseguição tem direito a procurar e de beneficiar de asilo em outros países. O país pode até negar o asilo, porém é contraditório essa negativa se o país é signatário dos tratados e convenções internacionais, como é o caso, por exemplo, extremamente controverso dos Estados Unidos e de alguns países da Europa que adotam uma política restritiva a esse mecanismo e aceitam o refugiado, por exemplo, somente durante o conflito. Terminado o conflito, a pessoa é deportada, colocando novamente essa pessoa em uma situação de risco. Essa temática, ela é extremamente importante, muito complexa e que gera uma repercussão global. Atento no vestibular, porque é um tema de atualidades para o Enem deste ano. Um grande abraço e até a próxima!